Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso programa vai tratar da integração da fisioterapia com a fonoaudiologia, uma prática muito comum nos dois cursos aqui da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E para falar desse tema no nosso programa, nós temos a professora Leslie Piccolotto Ferreira. Bem-vinda, Leslie. Obrigada pelo convite, Juliana. Maior prazer falar sobre esse tema ao seu lado. Juntou. Juntou. Eu também muito honrada de ter você aqui. Você sabe que eu sou sua fã. E esse tema tem muita relação com a gente, né? Porque a gente já fez isso na prática, né? Isso aí, isso aí. Leslie, deixa eu contar para a nossa audiência o teu currículo aqui de peso. A professora Leslie, ela é fonoaudióloga pela PUC de São Paulo, ela é mestre em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, também pela PUC, ela é doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela Unifesp, professora titular do nosso departamento, que é o Departamento de Teorias e Métodos em Fonoaudiologia e Fisioterapia, aqui da PUC, coordenadora do curso de fono da PUC, coordenadora do Laboratório de Voz, que é o LaborVox, da PUC de São Paulo, e editora executiva da revista Distúrbios da Comunicação da PUC de São Paulo. Esse é só o mini, né? Esse é só o mini. Muita história coisa, Leslie? Não, é muita história para contar, você sabe, Juliana? O ano que vem eu completo 50 anos de docência na PUC. E aí eu brinco que, assim, tem muita história para contar, mas hoje em dia nem sempre as pessoas estão a fim de ouvir, né? O dia a dia acaba ficando complicado para a gente contar as histórias. Mas é muita história mesmo, né? Eu estou muito feliz porque a gente vai poder hoje conversar um pouquinho, relembrar um pouco do nosso trabalho, né? Que a gente já fez no passado e que ele continua ainda acontecendo. Enfim, estou bem feliz mesmo de poder colaborar, de poder participar do seu programa. Que bom, muito bem-vinda. Leslie, vamos começar contando até para quem não é da PUC, a gente tem muitos espectadores que, né, são das duas áreas, são de outras áreas e que não conhecem o curso. Então, aqui na PUC a gente tem os cursos de fisioterapia e fonoaudiologia que fazem parte da mesma faculdade e são do mesmo departamento, e nós temos muitas aulas em comum dos dois cursos. Então, a gente estimula, né, Leslie, os nossos alunos a praticarem aí essa interdisciplinaridade desde o primeiro ano, né? Você já deu alguma disciplina para os dois cursos, alunos dos dois cursos ao mesmo tempo? Isso, eu dei metodologia científica, que foi bem interessante, porque foi interessante para o meu lado, porque eu pude entrar um pouco mais no universo das publicações dos fisioterapeutas, né? Porque o meu dia a dia, como eu dou aula no pós-graduação, então eu tenho muito mais contato com a produção científica da fonoaudiologia, né? Até em função da própria revista, né? Da DIC, enfim. Mas, ao dar essa disciplina, a gente montava grupos, onde esses grupos tinham alunos da fono e alunos da físio. E a gente trabalhava com artigos, hora de uma área, hora de outra. Então, foi, assim, uma experiência bem interessante quando eu pude entrar um pouco mais no universo científico da fisioterapia. Eu também tenho uma experiência no passado, eu fui representante durante um tempo do CNPq, da fonoaudiologia dentro do CNPq. E a nossa área dentro do CNPq, e mesmo dentro da CAPES, ela reúne fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física. Então, também eu tive várias amigas, vários contatos ali nesse trabalho que eu realizei em conjunto no CNPq e na CAPES, que são dois órgãos que organizam, que planejam, que atribuem bolsas, né, para os pesquisadores dessas áreas que eu mencionei, né? Então, você vê que a gente tem, logicamente, cada área, né, e você falou, inclusive, de outras, tem a sua especificidade, logicamente. Sim. Mas tem muita coisa que a gente conversa e que a gente se complementa, né, Leslie? E eu acho que é tão importante a gente trabalhar isso desde a base, porque a gente vê nos profissionais mais antigos, às vezes, uma certa dificuldade de atuar em equipe, né? Eu faço isso, você faz aquilo. Não, fazemos isso juntos, né? De que maneira que a gente pode trabalhar conjuntamente. Então, a gente
trabalhar isso com os alunos desde a base é um grande diferencial dos dois cursos, né? Na Sim, PUC, sem por exemplo. dúvida, sem dúvida. Eu acho que facilita muito o trabalho, porque amplia a visão, né? Os dois, no caso da fono e no caso da físio, amplia essa visão. Quando você vai atuar de forma diferente, porque você já carrega na sua formação essa integração, né? Isso é super importante. Sim. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, Juliana, eu acho que seria interessante também contar para quem está nos assistindo. A minha linha de pesquisa, já faz muito tempo, é voltada para as questões da voz do professor, né? Então, a gente tem várias pesquisas. Por quê? O professor, ele é um profissional, a gente chama de profissional da voz. Então, é um profissional que, no seu dia a dia, tem como instrumento de trabalho importante o uso da voz, né? Então, você tem o professor, você tem o cantor, você tem o ator, o locutor, né, de o rádio. locutor, os religiosos, enfim, você tem uma série de pessoas que no dia a dia usam a voz como um recurso importante de trabalho. E o professor é tido como aquele que mais tem problemas de voz. E a gente sempre discute isso na vertente de que ele também é aquele que menos recebe informação sobre a importância da voz na sua formação. Quando você pega o ator vai fazer um curso no Senac, vai fazer um curso de formação específica, sempre vai ter uma disciplina falando sobre voz, o cuidado da voz, como ele pode usar a voz na criação das suas personagens, né? O locutor também, ele vai fazer o curso lá no Senac de formação. Então, você tem o cantor, sempre vai ter uma preocupação de buscar um professor de canto, buscar um fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, né? E aí ele sempre vai ter, pelo menos, um mínimo de entendimento sobre a importância da voz. E o professor não. O professor, coitado, é jogado aos leões, como eu falo, né? Sem nenhuma informação. Então, lá atrás, a gente começou a pensar em fazer algumas oficinas para professores numa parceria que nós temos com a Prefeitura Municipal de São Paulo. E nessa parceria, a gente começou inicialmente com cursos presenciais. Só que eram muito complicados, porque o professor não tem tempo de fazer o curso, então ele começava, depois ele parava. Às vezes o curso era longe, ele não conseguia se deslocar tempo suficiente, enfim. E aí a gente teve a ideia de fazer, então, de forma, vamos dizer, híbrida, porque eram módulos presenciais e módulos remotos. Então, nós tínhamos 3 encontros, no início do curso, no meio do curso e no final do curso, que eram presenciais. A gente reunia todos os professores daquele curso. E os 8 módulos que eram de forma remota. Na elaboração desse curso, a gente teve uma preocupação muito grande, além de colocar as questões relacionadas à voz, que, vamos dizer, é o nosso dia a dia, o dia do fonoaudiólogo, né, no sentido de ele sabe como manejar com essa questão, a gente trouxe a Juliana, no caso, né, para nos ajudar nas questões do corpo, nas questões relacionadas a dores, postura, enfim, toda essa parte de corpo, relacionada com o corpo. E também as questões relacionadas com os transtornos mentais. Então, foi um curso, vamos dizer assim, onde a gente conseguiu trazer representantes da nossa faculdade, né? Porque tinha fono, físio e psico. E é muito interessante porque, cada vez mais, as pesquisas mostram que os professores, além de terem problemas de voz, apresentam muitos problemas relacionados à Lerdort, que seria, então, as lesões de esforço repetitivo, né? Dores osteomusculares em função do trabalho, e também transtornos mentais, né? Essa questão das dores de coluna, ombro, pescoço, enfim. Eu lembro, Juliana, que quando a Alessandra, que foi a aluna, porque assim, esse curso a gente conseguiu montar um projeto e solicitar bolsas de iniciação científica. Então, eu tinha uma aluna de iniciação científica, a Juliana tinha outra, e quando a aluna da Juliana trouxe para nós os dados dessas questões de dores no pescoço, no ombro, nas costas,
a gente achou que ela tinha, de alguma forma, errado, porque eram tantos os problemas, né? Não, foi muito, né, Leslie? Muito. Foi algo assim que a gente falou, não, tem alguma coisa errada, né? E nas aulas eles questionavam muito também, né? Total. Então, quando a gente tinha um momento ali do fórum, na questão de ser remoto, ou mesmo nos encontros presenciais, aparecia muito isso, né? Então, a gente percebe hoje que a voz, junto com essas questões relacionadas a dores no corpo, ombro, pescoço, enfim, e os transtornos mentais, são os principais problemas que os professores apresentam no seu dia a dia, né? Sim. E aí, se eles têm esses problemas, não dá para você pensar numa ação que vise uma coisa e não as outras, né? Então, você precisa de uma ação integrada. E para fazer uma ação integrada, você precisa dos profissionais que estão direcionando esse projeto integrados. Sim. Né? Então, cada vez mais a gente percebe, assim, a importância da elaboração dessas propostas, tendo na elaboração a participação dos profissionais, né, do fono, do físio, do psicólogo, e depois na execução também, eles estarem presentes ali. Então, com certeza. Foi um trabalho super interessante para a gente conseguiu até publicar vários trabalhos em cima desse material, né? E foi antes da pandemia, né, que a gente fazia online, mas ninguém falava de online, e já tinha esse modelo híbrido, né? Já foi um trabalho de vanguarda, né? Isso aí. E mesmo antes da pandemia, a gente conseguiu também organizar um outro, que agora a gente está analisando, que é para professores universitários. Esse é totalmente remoto, esse não tem fórum, não tem momentos presenciais, e a gente está colocando em prática. E é voz só, ou tem outras intervenções também, Leslie? Tem, vai pegando um pouco de tudo. Ele é mais enxuto, ele é mais compacto, porque, na verdade, é só uma sensibilização, para o professor assistir e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele se dá conta que pode ter esse... E você sabe que eu não sei se tem algum trabalho, isso me veio agora, você falando dos professores, e a gente dando as aulas com máscara, né? Agora, no começo do ano, estava calor, tudo. Eu ficava com dor de garganta no final da aula, mesmo tomando água, né? Sim, sim. Porque aumenta o esforço, né? A máscara, na verdade, ela impede a saída do ar. E aí, conforme você tem o retorno e percebe que não está saindo, você vai forçar ainda mais, né? Tenta falar mais alto, né? Às vezes, uma melhor articulação pode ajudar mais do que você falar mais forte, né? Entendi. Por quê? Porque quando você fala mais forte, dificilmente você fala no seu tom. Geralmente você fala mais agudo também. Sim. Nós estamos conversando aqui. Se de repente começar a entrar gente, conversar, buzina, tal, a tendência é eu falar, viu, Juliana? Então, como eu estava falando para você, então eu acabei falando mais forte, mas também mais agudo. E como eu saio em 2 parâmetros, a força que eu vou fazer é muito maior e provavelmente vai haver uma repercussão aí, né, na minha laringe muito mais intensa. E você vê, são informações que a gente que não é da fono não sabe, né? Você faz isso meio que como um mecanismo de defesa, né? Então, começou a ter barulho aqui, eu vou falando mais alto, eu tô com a máscara. Sim. Né? E se você, é o que você falou, às vezes você vai dar um treinamento de sensibilização com pequenas informações, mas que já vão fazer com que essa pessoa fique alerta para se cuidar melhor, né? Para o autocuidado, né? A gente tem falado muito assim das questões do sono, da alimentação e do lazer, que são coisas básicas, né? E às vezes a pessoa também não se atenta. Puxa, mas isso tem relação com a minha voz, né? Eu dormir bem, ter assim uma carga horária regular, uma alimentação que não seja muito condimentada, né? Engordurada, assim, no sentido de pesada, né? Porque tudo isso vai influenciar na hora que eu vou falar. E o lazer, é claro, né? Porque não dá para você também ficar sem lazer. Não, com certeza, que daí tem a parte da saúde mental, né? Isso aí, então vai dar mais parecida ali, né? E isso é super importante. Uma vez, Juliana, a gente tem um questionário, é um questionário bem longo, mas ele é interessante porque ele levanta questões assim, fatores do ambiente, fatores da organização do trabalho, problemas de saúde, né? E é bem direcionado para os professores. E uma vez, na mesma época, a gente apresentou esse questionário para 2 médicos, um em Santos e outro em São Paulo.
e eles tinham um cargo na Secretaria da Saúde, porque a gente queria começar um programa nas prefeituras. Isso. Quando a gente chegou para o médico de Santos, e ele viu o questionário, ele falou, não, pelo amor de Deus, os professores vão começar assim, sim, 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 e vai ficar uma fila aqui na minha frente, que eu não tenho como depois poder trabalhar com eles, né, tratá-los, né? Embora a gente percebe também que a coisa não é assim tão, né? Mas, enfim, o médico de São Paulo falou assim, nossa, que questionário interessante, por quê? Olha. O professor, ao responder, pela primeira vez ele começa a levantar. Nossa, quer dizer que o sono tem relação? Nossa, mas quer dizer que beber água tem relação? É importante, né? Ah, mas quer dizer que o lazer também... Enfim, o próprio preenchimento do questionário pode levar a uma sensibilização, entendeu? Já é uma pequena parte educacional, né? Ele responder e refletir sobre, né? Coisa que ele não refletiria se não tivesse respondido. Muito bacana. Ô, Leslie, trazendo também um pouquinho mais dessa interação, vamos contar para o pessoal das nossas semanas, porque nós temos também no curso as semanas de integração, e que a gente busca também trazer casos clínicos, trazer atividades que mostrem essa integração dos dois cursos, né? A gente tem uma preocupação grande, assim, de nessas semanas... nós temos 2 semanas, né? Primeiro semestre, a semana de fono e físio, e a segunda semana... segundo semestre, semana de integração. Que aí a psicologia também entra. E a psicologia entra, isso. Na semana de fono e físio, a nossa preocupação é justamente isso que a Juliana colocou. Trazer casos. Então, por exemplo, muitas vezes você tem um caso de Parkinson, que você tem ali um atendimento fonoaudiológico e um atendimento da fono também. Um trabalho, por exemplo, em saúde do trabalhador, que você tem Lerdort, né, pelo físio sendo trabalhado, e você tem o distúrbio de voz, ou então o problema auditivo da parte do fonoaudiólogo. Então, são questões que vão levando o aluno a entender o quanto o mesmo sujeito, né, tem diferentes problemas e pode ser trabalhado de diferentes formas. E, como a Juliana muito bem falou no início, às vezes não necessariamente precisa ser trabalhado por um mais outro, mas fazer um trabalho onde isso seja integrado e um deles entre em ação, mas carregando o conhecimento que ele já obteve na formação junto com o outro. Né? E teve uma vez, que acho que foi o do Parkinson, lembra, Leslie, que a gente levou o paciente, a fisioterapeuta que tratava dele, o fono, e um familiar veio, lembra? Isso, e a gente teve também, e o paciente trazendo essa questão de ser atendido por uma equipe, de ter a informação, e acho que não era familiar, era o cuidador, mas era alguém que estava ali no dia a dia com aquele paciente de Parkinson. Na verdade, era a esposa dele que acabava sendo cuidadora. Isso aí. E esse caso é um caso bem interessante, porque ele era um executivo, de repente ele se viu limitado pelo Parkinson, né? E aí ele resolveu meio que fazer do limão uma limonada, né? E aí ele começou a dar palestras para falar sobre o problema dele. E chegou até a escrever um livro para contar a história dele, né? Para ajudar outras pessoas que pudessem ter o mesmo problema, né? Mas aí que eu acho legal, porque é o que a gente sempre fala, né? Da questão biopsicossocial. Então, onde ele está inserido, qual era a profissão dele, como é que a gente... Porque tem que pensar, às vezes a pessoa era um alto executivo, de repente ele se vê limitado de muitas atividades. Como é que a gente pode auxiliar essa pessoa a descobrir novos potenciais, né? Porque senão ela vai deprimir. E muitas vezes você vai lá fazer a fisioterapia, a fono, ele está lá com depressão, ele não quer sair da cama, ele está achando a vida horrível, e aquilo, todo aquele plano terapêutico que você bolou, você não põe em prática, né? Então, cai por terra. Então, aquela história de entender aquele indivíduo como um todo, sempre, né? E a gente tenta trazer sempre isso nos eventos, né? Essas questões. E como é importante nessa integração? Porque, assim, você falando, eu lembrei de um caso atendido lá na Derdic, que era de um locutor esportivo, e a gente trabalhava com ele, e assim, ele não tinha problema de voz, mas ele queria ter um melhor condicionamento vocal, porque como ele era locutor esportivo, ele queria dar conta quando tivesse um gol, né? Aquele gol bem comprido. E numa das vezes, então ele falava, né, como era o dia a dia dele, o que ele fazia, enfim.
E numa das vezes, que é uma prática que a gente sempre coloca para os alunos, que é importante, né? É pedir para a pessoa trazer um vídeo sobre o seu dia a dia. Então, se é um professor, leva um vídeo dele dando aula, se é um ator, da peça, um trecho da peça, enfim, para que a gente possa observar melhor como é no contexto. E esse locutor, quando ele trouxe, foi muito interessante. Por quê? A gente percebeu que, primeiro, ele ficava num banco, sentado num banco, sabe aqueles banquinhos mais altos, tipo de bar? Então, Sim, ele não colocava os pés no... estabilidade. Ele ficava entrelaçado naquele banco, né? E ele não estava, no momento da transmissão, né, do jogo, ele não estava no local. Então, ele recebia imagem por televisão e aí ele falava em cima do que ele recebia. Só que essa televisão estava colocada acima. Então, ele ficava o tempo todo com o pescoço, né, projetado aqui, com o queixo projetado e entrelaçado no banco. Ou seja... Então, e é uma situação que, se ele não trouxesse o vídeo, talvez nem ele fosse perceber que aquilo não estava adequado, né? E a gente também não ia saber. Então, é importante a gente estar sempre alerta. Como é que você faz? Como é que você está? Traz um vídeo, traz uma gravação. Isso vai dando para ele também, além de uma percepção, uma própria percepção, né? Porque ele vai começar a se perceber, nossa, olha como minha voz ficou, olha como é que tá, esse ombro está mais elevado que o outro, enfim. Então, esse trabalho também é um trabalho muito importante que vai aí ao encontro, né, da formação dos dois profissionais. E aí entra a ergonomia, né? Como é que é o posto de trabalho? Ele tinha que pôr uma cadeira mais estável, mudar a altura do monitor, de repente a iluminação. Tudo. Às vezes, sei lá, tem algum problema de acuidade visual, não põe o óculos, não enxerga direito, fica forçando, né, para ler. Tem muitas coisas, né, que a gente tem que tentar perceber. Ô, Leslie, agora puxando, estamos indo já para o fim da entrevista, mas eu sei que agora, atualmente, a gente continua fazendo, a nossa pesquisa, a gente não fez mais muitas coisas, mas você continuou uma outra que está trabalhando com a questão do treinamento da musculatura respiratória, não é? Junto com a Fisio, você não tem um trabalho? Isso aí. Conta para nós. A gente começou, foi antes da pandemia, a gente começou com um grupo, aí depois a gente fez durante a pandemia e agora depois da pandemia, né? É um programa que a gente tem chamado de condicionamento vocal e respiratório. Também tem sido muito interessante. Na pandemia a gente fez ele de forma remota, a gente achou até que talvez não desse conta, mas a gente deu conta, foi bem interessante, porque, inclusive, como a gente fez pelo Teams, na hora da observação, a gente podia checar, né, a performance de cada um de uma forma bem isolada, né? Diferente, muitas vezes, do que você faz no presencial, porque no presencial, você está olhando para ele, mas, de repente, tem alguém que entra, passa alguém, enfim. E ali não, ficava assim, parecia que você estava... As vantagens da tecnologia, né? Isso aí. Por outro lado, a gente tinha que, toda semana, dar, vamos dizer assim, uma animada na turma, porque não foi fácil. Eram profissionais da voz, então um fazia dublagem, o outro, que é esse aí o locutor, outro era cantor, e aí ficou todo mundo em casa, sem poder exercer nada, comprometido financeiramente, né? Então, a gente teve um trabalho muito maior de motivação. Vamos fazer, olha que legal, tal. Bom, esse trabalho, na verdade, ele começa a integrar ainda mais procedimentos que são do físio, no caso, então, por exemplo, o Respiron, que é um aparelho que é utilizado para questões respiratórias, né? Acoplado na voz, porque assim, para eu falar durante muito tempo, eu tenho que ter uma respiração, eu não posso, então, viu, como eu estava falando, né? Então, eu preciso ter uma capacidade respiratória e uma coordenação respiratória também suficiente para dar conta do recado. Sim. Então, a gente fez toda uma sequência e foi super interessante, porque a fisioterapia, ela tem vamos dizer, na sua formação, ela já tem mais estudos mostrando, você vai fazer esse exercício por 3 séries de 20. E a fono não, os protocolos, né? Os protocolos. Isso aí, os protocolos. A fono não tem. Por quê? Ao trabalhar com voz, fica muito mais difícil, porque você tem outras interferências na produção dessa voz
que, né, para além, por exemplo, uma respiração, encheu, saiu, encheu. Embora também tenha interferência, mas é menor, vamos dizer assim, Sim. comparando com a voz. E foi bem interessante porque a gente terminava o momento ali de contato com o grupo e sempre surgiam conversas entre nós, né? Nesse momento, a Renata Scorcio, que nos acompanhou, e a Aline, que era aluna, que também, a Aline Aparecida Silva, que nos acompanhou também na condução dessa oficina, né? E a gente sempre discutia, então foi super enriquecedor para todos os lados, para quem foi submetido ali ao condicionamento, que percebeu no final que tinha muito mais condição de dar conta. Por exemplo, esse rapaz que eu comentei, do gol, ele falou assim, gente, vocês sabem, eu estou conseguindo fazer um gol de 16 segundos, né? Então, eu aprendi também que eu não preciso fazer sempre um gol de 16 segundos. Eu vou fazer quando a situação merece. Eu ficar lá, entendeu? Então, igual aquela que você fala um palavrão na hora que vale a pena, né? Com aquela vontade. Ele faz aquele gol no gol mesmo, né? Isso mesmo. Então, foi super interessante porque a gente percebeu que eles chegaram lá, que eles conseguiram fazer um condicionamento, mas também tiveram essa percepção que também você não precisa ficar toda hora desgastando, né, o seu corpo, desgastando ali o aparato, né, fonoarticulatório, se não tem necessidade. Você pode se poupar. Economiza energia, né? Saber utilizar, né, Isso aí. a força quando precisa, né? A potência quando precisa. O momento certo com relação a isso. Mas foi bem interessante, porque a gente pôde trocar ali, a gente trabalhou com Respiron, trabalhou com shaker, trabalhou com canudos, enfim. Então, a proposta toda era na direção, assim, de um condicionamento melhor, tanto respiratório quanto vocal. Muito bom. Leslie, você acredita que a gente já está chegando no fim da entrevista? Tinha bem mais coisa para falar, se a gente quisesse, né? Dava para ficar, ó. Quem sabe a gente marca de novo e conversa mais um pouquinho, não é verdade? Isso aí. Vamos sim, vamos marcar. Então, queria te agradecer muito a presença, para a gente trazer essa questão da importância desse trabalho conjunto. Para mim é sempre um prazer ter você por perto, acompanhar você, trabalhar com você. É uma honra, viu? Obrigada. Que lindo. Eu que agradeço, viu, Juliana? Eu adoro esses momentos de integração, de conversar, porque eu acho que é um ganho, né, para os dois lados. Participei da sua banca, que também acho que banca hoje em dia é um momento de muito assim, sabe quando você fala, hoje mesmo pela manhã eu tive uma banca, quando você tem uma troca, porque você fala, nossa, o material foi lido pelas mesmas pessoas e cada uma vai trazendo um olhar diferente. Então, também, publicamente, agradeço aí o convite que você me fez para participar da sua banca, que foi uma banca também onde aprendi muito. Viu? Que bom, obrigada, que bom. então. E podemos marcar, sim, um outro momento para dar continuidade aí, continuar integrada, né? Tudo junto e misturado. Junto e misturado, combinado. Então, vamos acabando aqui o nosso programa. Sigam o programa Fisiochat nas redes sociais, Instagram, Facebook, e até a próxima.